Olá, turma. Bom dia. Vamos fazer a correção sobre a nossa aula sobre dilatação volumétrica. Nossa primeira questão diz o seguinte. Um bloco de alumínio tem volume inicial de 500 centímetros cúbicos a uma temperatura de 70 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 23 vezes 10 a menos 6, calcule o volume do bloco a uma temperatura de 170 graus Celsius. Então, nessa questão a gente tem um bloco de alumínio, o volume inicial é de 500 centímetros cúbicos, isso quando ele está numa temperatura de 70 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é 23 vezes 10 a menos 6 e a temperatura final é 170. Para a gente calcular a variação do volume, a gente precisa do volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica e a variação da temperatura. Na questão, a gente não tem um coeficiente de dilatação volumétrico, mas a gente tem um coeficiente de dilatação linear e o volumétrico é 3 vezes o linear. Então, é só a gente fazer 3 vezes 23, que vai dar igual a 69. Então, a gente vai ficar com 500 vezes 69 vezes 10 menos 6, vezes 100, já que a temperatura inicial era 70 e a final é 170. A gente vai multiplicar esses três valores, 500 vezes 69 vezes 70, e a gente vai ficar aqui com o valor de 3.450.000 vezes 10 a menos 6. Expoente negativo, o valor do expoente é o valor de números após a vírgula. Como é menos 6, então 6 números após a vírgula vai ficar entre o 3 e o 4, 3,45. Nessa questão é para a gente calcular o volume do bloco a temperatura de 170 graus Celsius. Então a gente tem que pegar o volume inicial mais a variação do volume. Então vai ser 500 mais 3,445. Então vai ficar 503,45. É a resposta da primeira questão. A nossa segunda questão a gente tem a seguinte situação. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 70 graus. Então esse 70 já é a variação da temperatura. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125. 125 é o volume inicial. E que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 20 vezes 10 a menos 6. A gente tem um coeficiente de dilatação linear, a gente precisa do coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes o linear. Então vai ficar 3 vezes o 20, que é 60. Então a gente vai ficar com 125, que é o volume inicial, vezes 60, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes 10 a menos 6, vezes 70, que é a variação de temperatura. Multiplicando esses três valores, 125, 60 e o 70, a gente vai ficar com 525.000 vezes 10 a menos 6. 6 números após a vírgula, então 0,525. Nessa questão é para a gente calcular só a dilatação do volume. A nossa terceira e última questão da nossa atividade, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica de um corpo é de 30 vezes 10 a menos 6, então nessa questão a gente já tem um coeficiente de dilatação volumétrica, e que a 25 graus Celsius, esse corpo possui 50 metros cúbicos de volume, determine seu novo volume quando aquecido a 200 graus Celsius. Então a gente vai ficar com, nessa terceira questão, a variação do volume é o volume inicial, que é 50, vezes a variação, o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 30 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura inicial era 25, aumentou para 200, então uma variação de 175. Então a gente vai ficar com 50 vezes 30 vezes 175. Vai dar igual a 262.500 vezes 10 a menos 6, então 6 números após a vírgula. A vírgula vai ficar entre o 0 e o 2. Né? A gente vai ter que colocar aqui um 0,2625. O volume final vai ser 50 mais 0,2625. E o nosso resultado final, 50,2625. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.